Olá, amigos. Estamos de volta com o nosso programa De Olho na Língua. No programa anterior, nós demos ênfase ao fato de que a sociedade brasileira é uma sociedade multilingüe, uma sociedade que fala muitas línguas. Esse fato da nossa realidade sociolinguística é muito pouco reconhecido e compreendido e valorizado. Nós temos ainda uma representação muito forte de que o nosso país é um país monolíngue. Quando na verdade aqui são faladas centenas de línguas, sejam as línguas das nações indígenas, sejam as línguas que vieram com a imigração, sejam ainda os resquícios das línguas africanas em rituais religiosos ou em pequenas comunidades oriundas dos quilombos, comunidades que estão hoje bastante isoladas. É um patrimônio linguístico riquíssimo, é um patrimônio imaterial incalculável. O Brasil está entre os países com maior diversidade linguística do mundo. Infelizmente, nós temos ainda muita dificuldade para reconhecer esse patrimônio, para cuidar dele, para cultivá-lo. O México, por exemplo, está muito mais avançado do que nós nesse aspecto. Os mexicanos já incluíram na sua Constituição Federal um artigo que declara o México um país multilingüe e compromete a sociedade mexicana com o cuidado e o cultivo desse patrimônio linguístico e cultural. No Brasil, ainda há um longo caminho a ser percorrido para chegarmos nesse ponto. Antes de mais nada, nós temos de nos tornar conscientes de que somos um país multilingüe, conscientes da diversidade do nosso rosto linguístico. É claro que o português é a língua hegemônica, não há dúvida, isso é óbvio, mas esse fato não deve nos impedir de enxergar e reconhecer e valorizar o patrimônio linguístico que aqui é falado ao lado do português ou junto com o português. A hegemonia do português, por falar nisso, ela é um resultado de um longo processo histórico. Ela não se deu também do dia para a noite. Nós podemos dizer que o português se tornou realmente a língua dominante, a língua hegemônica, só no início do século XIX. Em meados do século XVIII, tudo indicava que o Brasil seria uma sociedade com duas grandes línguas, ou duas línguas principais. Um segmento falando português e o outro segmento falando aquilo que se chama de língua geral ou língua brasílica. Mais ou menos como na situação do Paraguai hoje, em que uma parte da população fala espanhol e outra parte fala o guarani. De um lado, nós tínhamos no século XVIII o estamento administrativo, judiciário, religioso, a elite econômica se comunicando em português. E a maior parte da população, boa parte da população, se comunicando em língua geral. E o que é essa língua geral? Essa língua geral é um desdobramento, um desenvolvimento da língua tupinambá, que é uma língua tupi, que era falada na costa do Brasil, desde o Nordeste até a altura de São Paulo hoje. Os portugueses encontraram, portanto, nessa faixa do nosso território, uma população bastante homogênea do ponto de vista linguístico-cultural. E a língua que eles falavam começou a ser utilizada pelos colonos portugueses e os seus desdobramentos e esse seu desdobramento, que passou a ser conhecido como língua geral, língua brasílica, passou a ser a língua materna de boa parte da população, dos filhos justamente dos casamentos dos colonos portugueses com as mulheres indígenas. Portanto, a língua geral é resultado mesmo das bases da nossa sociedade, da miscigenação inicial do nosso país. Houve diferentes línguas gerais. Nós tivemos uma língua geral aí na costa, depois tivemos uma língua geral, o desenvolvimento de uma língua geral paulista e também o desenvolvimento de uma língua geral amazônica. A língua geral paulista era a língua dos bandeirantes, que no século XVII disseminaram essa língua pelo que é hoje o interior do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. A língua geral paulista desapareceu por volta dos fins do século XVIII. Mas a língua geral amazônica, ela continua viva, ela continua sendo falada por populações ribeirinhas no Amazonas. Ela foi a língua da colonização da bacia amazônica, da entrada portuguesa
pela bacia do rio Amazonas. E ela chegou a alcançar as nossas fronteiras com o Peru e com a Colômbia. Continua uma língua viva e é conhecida hoje, desde meados do século XIX, pelo nome de Nhengatu. E sobre o Nhengatu, eu queria trazer hoje um fato bastante curioso, mas ao mesmo tempo muito triste. Há uns 2 anos, mais ou menos, a Anatel, que é a agência estatal que cuida, que supervisiona as atividades de telecomunicações no país, ela quis proibir transmissões radiofônicas em Nhengatu. Essas transmissões são comuns nas regiões onde a população ainda usa o Nhengatu como língua materna. Então, a Anatel resolveu proibir essas transmissões, alegando que o Nhengatu era uma língua estrangeira. Então, vejam só o resultado paradoxal do fato de ainda não nos reconhecermos claramente como um país multilingüe. Uma língua legitimamente brasileira, falada como língua materna por cidadãos brasileiros, passou a ser reconhecida, ou quase foi reconhecida pela Anatel como uma língua estrangeira. Justo a língua geral amazônica, justo o Nhengatu. Se há uma língua que nós podemos aplicar, a qual nós podemos aplicar o adjetivo brasileiro, é justamente o Nhengatu. Por quê? Porque é resultado do produto da nossa história, da miscigenação de portugueses e indígenas. Como vocês veem, temos ainda um longo caminho a percorrer nessa questão do Brasil linguístico. Para todos que se interessarem pelo tema das línguas indígenas, pelo tema das línguas gerais, eu queria recomendar hoje para vocês um livro do professor Arion da Linha Rodrigues. O professor Arion Rodrigues é nascido aqui em Curitiba, foi aluno e professor da Universidade Federal do Paraná e é hoje certamente o maior especialista em línguas indígenas que nós temos no Brasil. Trabalha hoje na Universidade de Brasília, foi professor no Museu Nacional e na Unicamp. O professor Arion escreveu o livro Línguas Brasileiras para o conhecimento das línguas indígenas. Foi uma publicação da Edições Loyola de São Paulo e merece a leitura de todos aqueles que estão interessados por esse assunto. Amplamente exemplificado e mostrando a diversidade das línguas indígenas e da história dessas línguas no Brasil. Obrigado pela audiência de vocês e lembro que se tiverem qualquer dúvida, qualquer assunto, qualquer tema que queiram discutir sobre língua portuguesa ou sobre a realidade linguística do Brasil, é só nos encaminhar um e-mail, no e-mail de olhonalingua@ufpr.br. Nós teremos maior prazer e maior satisfação em responder a vocês. Obrigado e até a próxima.